Reformando o casamento. A vida conjugal conforme o Evangelho. Douglas Wilson. Introdução. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios capítulo 5, versículo 2. Como você descreveria o aroma espiritual de seu lar? Quando as visitas chegam, antes de praticamente qualquer coisa ser dita ou feita, qual é a primeira coisa que notam sobre sua família? Em muitos casos, esse é o aroma. Eles sentem como se uma má atitude tivesse se enfurnado embaixo da geladeira e estivesse apodrecendo ali? Ou pensam que alguém passou a tarde inteira preparando um pão espiritual na cozinha? Talvez alguém que viva na casa não seja a pessoa mais indicada para responder a essa pergunta. O aroma é um tipo de coisa com que nos acostumamos. Os moradores geralmente não percebem aquilo que de imediato impressiona um visitante. Então, se houver um aroma agradável no lar, às vezes esse pode ser um problema difícil de resolver. Nenhuma fórmula pronta está disponível. Entretanto, a Bíblia tem, sim, algo a ensinar sobre essa questão. O texto citado acima diz que quando os cristãos andam em amor, eles estão imitando a Cristo e o sacrifício de Cristo é um aroma agradável a Deus. Do mesmo modo, um lar com uma atmosfera cristã produz esse tipo de aroma perante Deus e, consequentemente, perante os homens. Em outras palavras, guardar a lei de Deus de todo o coração, que é o que significa amar, é algo que não se vê apenas através de atos explícitos de obediência. O efeito colateral da obediência é o aroma do amor. Esse aroma está fora do alcance daqueles que possuem o desejo hipócrita de serem conhecidos como cumpridores da lei de Deus. Muitos podem simular a obediência aos padrões de Deus, fazendo-o de forma meramente externa. O que não podemos simular é a fragrância inconfundível que resulta de agradarmos a Deus. Onde essa obediência de todo o coração deve começar no lar? Onde deve se originar o aroma? Jesus nos ensinou, com respeito aos indivíduos, que os vasos devem ser limpos de dentro para fora. Se aplicarmos esse princípio ao lar, devemos ver que o interior de uma família é, sem dúvida, o relacionamento entre marido e mulher, à medida que conscientemente imitam o relacionamento de Cristo e a Igreja. John Bunyan, certa vez, exortou os esposos a serem maridos tão crentes a ponto de fazerem a esposa crente dizer: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua igreja. A saúde de todos os outros relacionamentos no lar depende da saúde desse relacionamento, e a chave se encontra no modo como o marido trata a sua esposa. Ou, para dizer de outro modo, quando mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Mais adiante, no capítulo 5 de Efésios, Paulo diz aos maridos que amem a esposa como amam o seu próprio corpo. Ele destaca que todos nutrem e cuidam de seu próprio corpo. A palavra cuidar nessa passagem significa literalmente manter aquecido. Consequentemente,
Um dos deveres fundamentais envolvendo o papel do marido é que ele mantenha a sua esposa aquecida. Quando isso é feito, o resto do lar é aquecido. Mas como ele pode mantê-la aquecida? Perceba que nosso texto diz que devemos andar em amor. Uma esposa não se mantém aquecida no seguro amor de um marido se ele é inconstante em tal amor. Se é grosseiro ou ignora, mas vez por outra mostra-se terno, não está andando em amor. O tipo de amor que Paulo exige aqui é constante. Ser um marido piedoso é ser um marido constante. E como o contexto deixa claro, o amor de que fala essa passagem é também algo imitativo. Ele é aprendido de uma pessoa, é aprendido observando-se Jesus Cristo. Assim como as crianças aprendem de seus pais ao observá-los, assim os cristãos aprendem de Cristo. Isso significa que um marido que ama a sua esposa não é o pioneiro no que está fazendo. Tudo já foi feito antes. Cristo amou a igreja do mesmo modo como exige que os homens amem a esposa. Ela assim Ele assim fez para nos deixar o exemplo. O amor e a afeição de Cristo estão unicamente sobre o seu povo. Do mesmo modo, os maridos devem amar somente a esposa. Esse é o dever que espero explicar detalhadamente no decurso deste pequeno livro. Mas já deveríamos saber, por tudo isso, que tal obediência não se limita à conformidade externa às exigências de Deus. A obediência piedosa sempre trará consigo uma miríade de coisas intangíveis. Essas coisas constituem o aroma da obediência, e esse aspecto da verdadeira obediência frustra os métodos de passo a passo para aprimorar o casamento. Eis porque temo que este livro não sirva de grande ajuda àqueles que simplesmente querem uma fórmula para construir um casamento feliz. No que se refere aos aspectos externos, o mero imitador sempre pode dizer de si mesmo aquilo que Saulo, ainda não regenerado, podia dizer de si quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3:6. Contudo, não importa quão arduamente o sujeito se esforce, não poderá simular o aroma da piedade. Eis porque tantas pessoas frequentam eventos sobre casamento e leem livros sobre matrimônio, com tão pouco resultado. A obediência do homem cristão não se limita a desempenhar novas ações que, no fim das contas, podem ser copiadas mecanicamente. Esse não parece ser um equívoco incomum ou raro. Muitas pessoas cujos casamentos são infelizes são também as que leram todos os livros sobre o que não fazer. É óbvio que certas ações e a piedosa obediência aos mandamentos externos devem estar presentes em todo casamento saudável, mas para produzir esse aroma distintivo, os atos externos devem proceder de um coração novo. Como William Tyndale afirmou, quando Deus edifica, primeiro derriba. Ele não é um emendador. Do mesmo modo, o amor do marido cristão não procede da literatura dos livros corretos, nem mesmo deste aqui, ou de participar dos eventos certos. Deus não vai remendar sua graça com alguma tolice psicológica humanista, ainda que tal tolice esteja formulada e burilada em terminologia cristã.
Um casamento piedoso procede de um coração obediente, e o maior desejo de um coração obediente é a glória de Deus, não a felicidade de um lar. Se nos for permitido parafrasear as palavras do catecismo, o fim principal do casamento é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A razão por que somos infelizes em nosso casamento é porque o idolatramos. Mas a glória de Deus é mais importante do que a nossa felicidade doméstica. No mundo feito por Deus, se uma criatura adora qualquer outra coisa que não o Deus Criador, acabará por perder o que idolatra e adora. Os maridos devem amar a esposa, não devem adorá-la. Quem perder a sua vida, acha-la. Quem busca achar a sua vida, perdê-la. Aquele que põe sua esposa acima de Deus, há de perdê-la. Aquele que glorifica a Deus irá, sem dúvida, obedecê-lo por meio do amor sacrificial por sua esposa. Não resta dúvida de que uma esposa é bem-aventurada quando seu esposo ama a Cristo mais do que a ela. Quando um marido busca glorificar a Deus em seu lar, ele será equipado para amar sua esposa tal como lhe foi ordenado. E se ama sua esposa como lhe foi ordenado, o aroma de seu lar será realmente agradável. Capítulo 1. Uma teologia prática do casamento. Fundamentos. Um passeio rápido pela seção de casamento e família de uma livraria cristã local facilmente demonstra que os cristãos modernos possuem um tremendo interesse por esse tema. Mas esse negócio matrimonial em auge, livros, conferências, seminários, aconselhamento para casais, é, na verdade, um sinal de doença, não de saúde. Num sentido muito real, nosso interesse é mórbido, quase patológico. Somos como um paciente de câncer terminal, pesquisando fervorosamente por tratamentos alternativos na vã esperança de encontrar algo que funcione. Desesperados por felicidade em nosso relacionamento e descontentes com aquilo que Deus nos deu, estamos implorando aos especialistas que nos mostrem a saída. Deus é o Senhor. Ele é central para a coerência de todas as coisas, incluindo o casamento. Ele tem a proeminência sobre céu e terra, e todas as suas criaturas humanas têm a responsabilidade moral de reconhecer essa proeminência em tudo o que fazem, inclusive no modo como se casam. Um homem e uma mulher que possuem essa orientação em um laço de aliança desfrutam de um casamento cristão. Se negarem ou ignorarem essa verdade, o farão por seu próprio risco. Um cristão maduro é alguém que entende ser dever de toda criatura humana glorificar a Deus em todas as coisas. É, portanto, evidente que tal cristão maduro também será um marido maduro. Igualmente, uma mulher cristã madura será uma esposa madura. A maturidade no Senhor é um pré-requisito para a maturidade no casamento. Ao estudar o tema do casamento, devemos começar com a instrução bíblica sobre a natureza e o caráter de Deus. Quando chegarmos a compreender que Ele é, de fato, o Senhor, iremos naturalmente nos voltar para Ele a fim de aprender como Sua lei graciosa se aplica ao fundamento e propósito do casamento. Pacto. A natureza do Deus triuno nos é descrita na Escritura sob a figura de um elo entre pai e filho. Deus é o Pai e Jesus Cristo é
seu único filho. Antes de firmar os fundamentos da terra, o pai já havia escolhido uma noiva para o seu filho. Essa noiva é a igreja cristã, revelada no fim da história como eleita de Deus. Veio um dos 7 anjos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Apocalipse 21, 9 a 10. Paulo nos ensina que devemos propositalmente pensar sobre nosso casamento como imagem imperfeita do casamento central, o de Cristo com sua igreja. Esse é um grande mistério, diz ele, mas quando um homem deixa seu pai e sua mãe e toma uma esposa, está fazendo uma declaração acerca de Cristo e a igreja. Dependendo do casamento, essa declaração poderá ser boa ou ruim, mas sempre será feita. Podemos, portanto, ver como a base do casamento é pactual. O relacionamento de Deus conosco, por meio de Cristo, é pactual, é a nova aliança. Nosso casamento é uma figura dessa verdade. A base de uma vida matrimonial piedosa é a mesma de toda a vida piedosa. Buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. Nosso Deus triuno faz e guarda alianças se Ele escolheu o casamento como um dos melhores instrumentos pelo qual homens caídos podem glorificá-lo. Ao atacar a natureza pactual do casamento, o erro feminista foi, de fato, de grande utilidade. Através da história da igreja, heresias destrutivas têm sido usadas pelo Deus soberano para forçar a igreja a definir aquilo que não estava claro. Foi o herege Marcião que levou a igreja a definir o cânon da Escritura. Foi o herético Arius que forçou a igreja a testificar claramente da plena divindade do Senhor Jesus. E assim por diante, em nossos dias, o feminismo está promovendo essa mesma oportunidade por meio de sua afronta ao pacto do casamento. Sem o desafio do erro, podemos facilmente perder o foco fazendo aquilo que parece natural ou tradicional. Há muitos que fazem um monte de coisas porque elas simplesmente parecem ser corretas. Contudo, quando em algum momento tal prática é desafiada, o tradicionalista se põe perplexo. Bem, realmente não tenho muita certeza do porquê faço isso. Considere nossa prática de a mulher tomar o sobrenome do marido. Por que fazemos isso? Por que Maria Teresa se torna Maria Teresa de Brito? Acaso a Bíblia o exige? Surpreendentemente, para alguns, a Bíblia ensina que Deus chama marido e esposa pelo mesmo nome, o nome do marido. Isso confere total apoio tanto à nossa prática específica de a noiva receber um novo nome, como à verdade pactual que essa prática expressa. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher, os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Gênesis 5, 1 e 2. Em outras palavras, Deus criou Adão e sua esposa como homem e mulher, os abençoou e os chamou Adão. Ela era, desde o começo, participante do pacto no nome de seu marido. Deus não chamou somente ela de Adão, mas o chamou Adão juntamente com seu esposo. É depois de dar nome aos animais que Adão se dá conta da falta de uma ajudadora adequada.
Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Gênesis 2, 20 e 21. Ao nomear os animais, Adão não estava simplesmente pondo epitetos aleatórios. No mundo antigo, os nomes eram extremamente significativos e representavam a natureza e caráter daquele que era nomeado. Essa significância fica bem clara nas narrativas de Gênesis, nas quais Adão nomeia sua esposa. Ao dar nome aos animais, Adão não viu nenhum que pudesse prestar-lhe ajuda idônea. Após a criação de sua esposa, Adão recebe e a nomeia. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Ishahab, não Eva, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. Como mostra o verso 24, Adão e Ishahar eram um casal paradigmático. Eles não eram dois indivíduos quaisquer. Quando o Senhor Jesus ensinou sobre o tema do divórcio, ele apelou para a ordenação do casamento na criação, encontrada nos primeiros capítulos de Gênesis. Ele nos ensinou que Deus é quem une um homem e uma mulher em matrimônio, e que o homem não tem autoridade para separar aquilo que Deus uniu. Tentar-se alegar que em Gênesis Deus estava somente unindo Adão e Eva, dois indivíduos enquanto indivíduos, mas tenta-se alegar que em Gênesis Deus estava somente unindo Adão e Eva, dois indivíduos enquanto indivíduos. Mas esse argumento é contrário ao ensino de Cristo, que insistiu que Adão e Eva era um casal paradigmático, um padrão para todos nós. Mateus 19, 4 a 6. Quando Deus os uniu, ele estava unindo cada homem e mulher que viria um dia a se unir sexualmente em um vínculo pactual. Outros fatos são igualmente evidentes a partir da ordenança do casamento na criação, porque Deus os criou, Adão e Eva. A homossexualidade está fora de questão, porque Adão não pôde encontrar nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea entre os animais. O bestialismo está fora de questão. E porque Deus criou apenas uma mulher para Adão, o padrão da monogamia nos é claramente firmado e demonstrado. A poligamia encontrada no Antigo Testamento entre os santos de Deus não altera esse fato. A poligamia foi instituída pelo homem, não por Deus. O primeiro registro de uma união poligâmica refere-se a Lameque, Gênesis 4:19, sem qualquer sinal de aprovação divina. Porém, mais importante, a poligamia não se encaixa com as ordenanças do matrimônio na criação ou com a figura apresentada no Novo Testamento de Cristo e a Igreja. Assim, na passagem de Gênesis que analisamos, somos ensinados que o fato de Adão ter
recebido sua mulher e lhe dado um nome, seria um padrão para todos os casamentos por vir. Por isso, deixa o homem, pai e mãe. Aqui, neste ponto, Adão ainda não havia dado o nome a Eva, a sua esposa. Adão conferiu à sua esposa dois nomes distintos. O primeiro foi Ishahá, ou mulher, porque ela fora tomada do homem. O segundo foi Shavá, portadora de vida, ou como facilmente se pode pronunciar em nosso idioma, Eva, e deu o nome de Eva. Shavá, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Gênesis 2:20. Em ambas as passagens, onde é nomeada, claramente se afirma que os dois nomes revelam significados verdadeiros sobre ela. O primeiro revela a sua dependência do homem. Ela foi tomada do homem. O segundo revela a dependência que o homem tem dela. Todo homem, desde então, é dela filho. Séculos depois, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos recordar dessas duas verdades em nosso casamento. Cada esposa é uma Ishahab e cada esposa é uma Shavá. Cada uma delas é mulher e cada uma delas é Eva. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, de 11 a 12. Note que a sequência do pensamento de Paulo segue o mesmo padrão visto em Gênesis. A mulher provém do homem, Ishahab. Assim, também o homem é nascido da mulher, Shavá. E tudo vem de Deus, Adão. Deus é aquele que chamou nossos primeiros pais pelo nome coletivo de Adão. Ora, Adão é também um termo genérico para homem ou humanidade. Isso mostra claramente a prática bíblica de incluir as mulheres sob tal descrição. Nosso uso vernáculo do termo genérico homem e humanidade segue de maneira exata esse exemplo bíblico. Longe de insultar as mulheres, como as feministas afirmam, isso reflete um padrão bíblico de raciocínio. A reação feminista a isto e a rejeição a um novo sobrenome, a fim de manter o sobrenome paterno, é não apenas uma demonstração da estupidez moderna, é fundamentalmente rebeldia contra Deus. Assim, quando a senhorita Maria Teresa se torna a senhorita Pedro de Brito, não é simplesmente porque costumamos fazer assim. Trata-se de uma garantia pactual. Com esse pano de fundo basilar para entender o pacto matrimonial, podemos agora considerar os propósitos fundamentais do casamento. A Bíblia expõe basicamente três razões terrenas para o casamento. Elas são, pela ordem, a necessidade de companhia idônea, a necessidade de suscitar uma semente piedosa e de evitar a imoralidade sexual. Companhia idônea. A Bíblia ensina que Deus colocou Adão no jardim e deu-lhe uma tarefa para desempenhar.
Porém, o homem era sozinho, incapaz de cumprir a tarefa. Adão precisava de ajuda e a mulher foi criada para suprir essa necessidade. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, do 19 ao 24. Devemos ser capazes de ver a conexão entre o trabalho de Adão de nomear os animais e a frase que vem em seguida. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A mentalidade moderna tende a pensar no dar nome às coisas como a simples atividade mecânica de pôr rótulos, mas aqui Adão estava nomeando os animais com um nome adequado à natureza de cada um deles. Como mencionei anteriormente, no processo de dar nomes, ele percebeu que não havia encontrado nenhuma auxiliadora adequada. Nenhum dentre os animais possuía natureza compatível à sua. Ele não poderia nomear qualquer um deles de auxílio idôneo. No verso imediatamente anterior a essa passagem, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Em todo o decorrer da criação, quando Deus completava uma obra, ele então pronunciava que ela era boa. Obviamente, tal pronunciamento feito pelo Criador indica completude. Mas a afirmação do Senhor de que não era bom que o homem estivesse só é uma clara indicação de que a criação do homem ainda estava incompleta. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Adão estava incompleto porque carecia de companhia adequada daquela que lhe seria idônea auxiliadora. O Novo Testamento aplica essa verdade de modo muito interessante, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11:9. Como resultado da ordem da criação, homens e mulheres são orientados um para o outro de modo diferente. Precisam um do outro, mas precisam um do outro de modo diferente. O homem precisa de ajuda, a mulher precisa ajudar. O casamento foi criado por Deus para prover companhia em meio ao labor do domínio. O mandato cultural, a exigência de encher e subjugar a terra ainda vigora, e o marido não pode cumprir essa porção da tarefa de forma isolada. Precisa de uma auxiliadora à altura na tarefa para a qual Deus o vocacionou. Ele é chamado para trabalhar e deve receber dela ajuda. Ela é chamada para o trabalho por meio do serviço a ele. O marido está orientado para o trabalho e a esposa está orientada para o marido. Crianças piedosas. Uma das coisas que o homem obviamente não pode fazer sozinho é reproduzir-se. E esse é o segundo propósito do casamento na tarefa de encher a terra, que foi o que Deus ordenou. Um homem sozinho está completamente desamparado. Por isso, o profeta Malaquias nos diz que
Outro propósito declarado do casamento é a bênção de uma semente piedosa. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Malaquias 2,15. Deus nos fala aqui, de modo muito claro, que um dos propósitos do matrimônio é a procriação. Além disso, se o casamento é piedoso, sua descendência também há de ser santa. Deus declara que deseja uma descendência piedosa. O profeta Malaquias afirma como meio para um fim a importância de tratar as esposas com honra. Se um homem trata sua esposa de forma traiçoeira, isso sem dúvida terá um efeito negativo sobre os filhos. Não nos é dito que crianças piedosas são um propósito da paternidade, elas são, ao invés disso, um propósito do casamento. Proteção sexual. Adão precisava de uma companhia útil antes da queda. Ele também não podia sozinho multiplicar seus descendentes antes da queda. Assim, os primeiros dois propósitos mencionados acima para o casamento não estão necessariamente relacionados com a presença do pecado. Mas a terceira razão por que os cristãos devem casar-se está ligada à presença do pecado e da tentação. O apóstolo Paulo afirma isso deste modo: por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. 1 Coríntios 7, 2-3. Vivemos em um mundo caído e, como consequência, os cristãos frequentemente lutam com tentações e luxúrias, fornicação e adultério. A Bíblia não ensina que tais tentações irão embora facilmente através do misterioso processo de confiar em Deus. Infelizmente, a luta contra os pecados sexuais para muitos, mas parece com uma luta encarniçada do que com descansar e entregar-se a Deus. A Bíblia nos ensina que essa experiência não deve nos surpreender. Pedro nos exorta a que nos abstenhamos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2,11. Paulo usa o mesmo tipo de imagem violenta quando diz aos cristãos: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5. Ora, Deus provê uma ajuda muito prática aos cristãos enquanto lutam com as tentações sexuais. Essa ajuda se chama atividade sexual lícita. A fim de fornecer proteção satisfatória, as relações sexuais entre cônjuges piedosos devem ser consistentes e frequentes. É necessário que haja proteção constante, particularmente para o marido. Ao mesmo tempo, o benefício da relação sexual não deve ser medido meramente em termos de periodicidade ou quantidade. Deve haver proteção qualitativa, particularmente para benefício da esposa. Se casais cristãos chegam a entender que o propósito último de seu casamento é glorificar a Deus, já deram um importante primeiro passo. Se então buscam definir o propósito secundário de sua união de acordo com a Escritura, serão equipados para considerar a instrução bíblica a respeito da atitude que devem ter sobre o casamento e receber instrução geral e específica da palavra de Deus sobre seus deveres no lar.